Hello, hello! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje vamos falar sobre números básicos e quantidades em português, certo? Então, o objetivo da aula é que você aprenda a contar e expressar quantidades básicas em português do Brasil. Então, vamos começar aqui com os números de 0 a 10, tá? Eu vou falar e peço que vocês repitam. Se tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou me envia a dúvida lá no Instagram, que vai ficar na descrição e também no último slide aqui. Ou pode me enviar um e-mail também, tá bom? Então, vamos lá. Números de 0 a 10, né? Então, temos 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 e 10. 10. Se tiver muito rápido, você pode mudar a velocidade do vídeo, tá? Tem uma engrenagemzinha que fica aqui no YouTube, você consegue deixar minha fala mais lenta, tá bom? Mas se for preciso, volta um pouquinho na aula, vê novamente, dá pause, repete, depois dá play e continua a aula, tá bom? Então, seguindo aqui, nós temos expressões de quantidade, né? Que são as formas de dizermos que temos pouco ou muito de uma determinada coisa. Então, aqui nós temos algumas palavras, né? Começando aqui por pouco, né? Então, pouco é uma expressão usada para indicar uma pequena quantidade. Por exemplo, eu tenho pouco dinheiro, né? Eu tenho pouco dinheiro. Então, eu quero dizer que eu tenho uma pequena quantidade de dinheiro, certo? A outra expressão de quantidade é muito, que seria o oposto, né? O oposto de pouco. Então, é usado para indicar uma grande quantidade. Por exemplo, temos ele tem muito trabalho para fazer. Então, significa que ele tem uma grande quantidade de tarefas, né? Além desses dois, que são muito usados, temos aqui algum, né? Que é usado para indicar uma quantidade indeterminada. Por exemplo, eu tenho alguns livros para ler. Então, aqui eu digo que eu tenho alguns livros para ler, mas não digo quantos, né? Por isso, uma quantidade indeterminada. Então, aqui tem 4 palavras. Por quê? Porque algum, que é essa primeira palavra aqui, é usada para o masculino no singular, tá? Alguns é usado para o masculino no plural, tá? Alguma é o mesmo que algum, porém no feminino, tá? E algumas é o feminino no plural. Então, se tiverem alguma dúvida, como eu disse, podem deixar aqui embaixo ou podem também me enviar lá no Instagram ou e-mail. Seguindo aqui, vamos conhecer os números de 11 a 20. Então, nós temos aqui 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 e 20, certo? Em outra aula, vamos conhecer
então, os números, né, a partir do 20, com frações, né? Tipo 21, 22, 32, 35, né? Então, vamos ter uma aula mais completa sobre números posteriormente. Mas nesse primeiro momento, isso aqui é tudo que importa e é o suficiente para vocês, tá bom? Então, seguimos para números maiores. O que isso quer dizer, né? Então, temos aqui primeiro dezena, né? Então, dezena significa de 10 em 10. Ou seja, a cada 10 unidades de algo, eu tenho uma dezena, né? Então, a cada 10 unidades de algo, eu tenho uma dezena. Então, 10, 30, 40, 50 e assim sucessivamente. São dezenas. Então, por exemplo, aqui em 50, não se preocupem, depois eu vou ensinar para vocês todos esses números aqui, tá? Mas nesse número aqui, 50, nós temos 5 dezenas, porque uma dezena são 10 unidades, né? O próximo número maior, né, é centena. Então, uma centena são 100 unidades, ou seja, 100 coisas são uma centena. Então, por exemplo, temos 100, 200, 300, né? Como eu disse, depois eu vou dar uma aula bem maior, né, sobre todos esses números, mas por enquanto o que você precisa entender é que uma centena são 100 unidades. Portanto, 300 temos três centenas, né? Porque cada centena tem 100 unidades, certo? E a próxima unidade é milhar. Milhar, tá? Então, a cada 1000 unidades, temos 1 milhar, né? Aí, como exemplo, temos 1000, 2000 e 3000. Então, agora, para testar os conhecimentos que vocês aprenderam hoje, aqui nessa aula, eu vou passar alguns exercícios para vocês bem simples, tá? Eu recomendo que, caso você ainda não tenha, você providencie um caderno para você poder fazer as anotações de todas as aulas, tá bom? Se você quiser o slide também, você pode me pedir lá pelo Instagram que eu te envio o arquivo. Mas é sempre bom você fazer as anotações, as suas próprias anotações, porque você vai entender melhor e vai te ajudar a fixar mais rápido, tá bom? Escrevendo. Então, vamos lá. Para hoje, o que eu tenho para vocês aqui de exercício, de prática, né? Quero que vocês respondam 4, ó, 4. 1, 2, 3, 4 perguntas, que são: quantos irmãos você tem? Quantos irmãos você tem? Se você ainda não sabe o que isso significa, você vai pegar essa frase, vai digitar no tradutor, no seu e vai traduzir para o seu idioma, tá bom? Depois você vai me responder quantos anos, quantos anos você tem, tá bom? E aí, mesma situação, se você ainda não sabe o que isso significa, pega essa frase, coloca no tradutor, vê o que significa, traduz também a sua resposta, se você não souber responder sozinho ainda, e me envia a resposta, tá? Pode responder aqui embaixo nos comentários mesmo, ou pode me enviar lá pelo Instagram. A terceira pergunta é: quantos dias tem uma semana? E a quarta é: quantos meses tem um ano?
certo? Então, conclusão, nesta aula aprendemos os números e quantidades básicas em português. Continue praticando para se sentir mais confortável ao lidar com números em português. Então, não tem segredo. Quanto mais você praticar, mais rápido e melhor você vai ficar no idioma. Então, revise os números e as expressões de quantidades aprendidas hoje. Pratique contar em diferentes situações do dia a dia. E voltando de novo a falar sobre o grupo ou os grupos de conversação, né? Então, como eu falei na aula passada, eu vou fazer grupos para que vocês possam conversar comigo ao vivo, né? Em português e também conhecer outros colegas que também estão aprendendo português para que vocês também possam se ajudar, tá bom? Então, se você tem interesse em fazer parte desse grupo de conversação, né, para você realmente praticar o idioma, você pode me enviar seu número lá no direct do Instagram, tá bom? Envia seu número lá e eu vou montar um grupo com aulas de conversações semanais, tá bom? Depois a gente vai vendo, de acordo com a necessidade, se é necessário aumentar a quantidade de aulas, certo? Então, obrigada mais uma vez por assistir, obrigada por ter ficado até o final. Foi muito importante essa aula de hoje e as próximas serão ainda mais importantes, então não perca, tá? Se você está gostando do conteúdo, dá um like, se inscreve aí para não perder mais nenhuma aula. Se tem algum amigo que quer aprender português, manda essas aulas para ele, tá? Ou para ela, né? E se você tiver alguma dúvida, como eu já disse, meu Instagram tá aqui. Ó, aqui, né? E o e-mail também. Então, é isso. Obrigada. Até a próxima aula e tchau!